Muito bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram e eu lhe convido a conhecer o canal, caso ainda não o conheça, e se você gostar, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. Desde já eu agradeço. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Hoje nós teremos o prazer de conversar com William Almeida. Ele é professor e coreógrafo da Escola Bolshoi Brasil. O William também teve uma carreira, uma passagem pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele tem, portanto, uma carreira como bailarino também. Vamos conhecer então a história deste jovem William Almeida? Vamos aqui mandar o convite para ele. Ele estará conosco aqui em alguns segundos. Oiê, Alô, William? oi. Tá me ouvindo bem? Ouvindo sim e vendo também. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, querido. Está um pouquinho baixo, mas eu acho que é mais comigo, não é com você não, porque não é a primeira vez que acontece. Olha, que prazer ter você aqui. Obrigado por você ter aceito o convite do Personas da Dança, conhecer a sua história. Vai ser muito bom para o canal, para as pessoas que acompanham as histórias aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Só tô aqui, meu gato tá aqui do outro lado do celular, assim, já pronto pra bater com a patinha, assim, ó. Tô de olho em você e de olho no gato. Tá bem, é um paletroar já. Sim, William, então você começou aqui a sua história com a dança na escola do Bolshoi? Foi i- isso? isso. A escola Bolshoi, ela tem pré-seleções nas escolas aqui de Joinville e também no Brasil todo. Foi no ano Escolas de dança ou vão em escolas regulares de ensino regular? Como é que é essa seleção? regulares. A minha seleção foi em escola regular. Olha, Foi em 2003, eu tinha 8 anos. E eu ingressei na escola em 2004, com 9 anos. Então, desde ali foi uma jornada gigante, assim, até chegar à formatura. Eu me formei no ano de 2012 na escola, aham. e aí entrei para a Companhia Jovem, onde foi meu primeiro emprego. Fiquei 3 anos na Companhia Jovem, fiz a opção para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e fiquei 4 anos no teatro. Tá. William, e antes da gente falar dessa sua jornada profissional já, você já é um profissional estabelecido, você é um profissional de dança. A dança apareceu para você quando o Bolshoi apareceu na sua escola ou você já queria ser bailarino? Como é que isso aconteceu? Na escola regular tinha aula de balé, mas Ah, alunos não faziam aula, né? Ninguém tinha esse interesse. Sempre foi algo visto como com preconceito, como ainda existe. ainda, E não é? É incrível. sim, e eu lembro que o meu pai achava isso errado, né? A minha mãe sempre gostou de dançar e sempre gostou de me ver dançar, mas não balé clássico, sempre me ver dançando outros estilos. Uhum. Então, quando eu fiz o teste do Bolshoi, eu mostrei o bilhete, né, que deram na época para minha mãe assinar. E eu fiz escondido do meu pai. E aí, conforme foram as etapas, eu fui passando nas etapas e a última etapa era no Bolshoi, então eu tinha que contar. E eu contei, e ele falou: não vai, não vai. E aí acabei indo com a minha mãe, acabei passando. E quando eu comecei na escola, o meu pai voltou aos poucos a aceitar isso. A sua mãe aceitou de cara porque você disse que ela não queria ver você dançando balé clássico, né? Ela assinou esse documento imediatamente? Olha, antes, desculpa, eu queria assim, registrar a participação do Fernando Fiorese, foi meu professor na Faculdade de Comunicação, fazendo um elogio aqui às entrevistas. Seja bem-vindo, Fiorese, sempre. Sua mãe assinou numa boa? A minha mãe
ela queria saber o que era o Bolshoi. Então, eu lembro que... Não lembro se ela ligou para a escola ou alguma coisa assim, para falar. Eu era muito novo, eu tinha 8 anos. Mas acredito que ela deve ter ligado para a escola, se informado melhor, porque a escola Uhum. Bolshoi, você entra dentro da escola, o ensino é gratuito, então isso pareceu um pouco estranho para ela na época. Aham. E aí, depois, falaram que o meu nome estava lá, que era super seguro, que a escola oferecia os 8 anos de formação gratuitamente. E aí minha mãe assinou e falou, filho, se é o que você vai, se é o que você quer, vai e faça. As mães são maravilhosas, né? É incrível mesmo. E aí, você começou a fazer aulas diárias, não é isso? E estava batendo com aquilo que você esperava ou achou difícil? No início é muito difícil, É, né, de aprender balé, porque nós, a gente anda com os pés fechados, no balé a gente trabalha totalmente o oposto. Então, foi muito difícil. o ser Mas humano não nasceu para andar andeor, né, William? não foi uma pessoa que nasceu para andar andeor e para fazer outras coisas, com pernas, piruetas, dobletur e essas É, coisas. Mas eu acho que com uns 4 meses ali, mais ou menos, na primeira semana, no primeiro mês, era dor em todo o corpo, assim como hoje em dia também é dor em todo o corpo, o bailarino se acostuma com isso. é. Mas no primeiro mês eu comecei a entender o que eu queria e que eu gostava, né? Que eu queria estar no palco, que eu queria ser visto. Você tinha isso, pisar no palco. Sim, tinha. E aí, você já tinha contato, então, né, visualmente com alunos mais adiantados, você já começou a se espelhar neles. Isso normalmente acontece quando a gente é mais jovem, né? Sim, eu via, nossa, quando eu chegar na quinta série eu vou aprender esse movimento. Quando eu estiver me formando, imagina a sensação de ter o seu pai e a sua mãe te assistindo, assim, na plateia, vendo que você passou 8 anos dentro de uma escola renomada e eles estiverem dançando mesmo, sabe? Não te ver, porque eu saía de casa super cedo e voltava à noite, depois de... Então eu via meu pai e minha mãe de manhã, tomava café com eles, ia pro Bolshoi e via no jantar. Então, e sábado e domingo, claro, quando não tinha ensaios. Mas Aham. eu tenho mais um irmão e uma irmã e eu vejo que a nossa infância, a gente só tem, eu e meu irmão, 6 anos de diferença, não foi tão próxima por conta do estudo do balé mesmo. É, o balé tem isso de nos afastar um pouco das pessoas, né, quando nós queremos levar a sério, pela dedicação que é necessária, né? Não se constrói um bailarino sem uma dedicação de horas e horas todos os dias. Sim. William, e aí você se forma e entra para a Companhia Jovem, que foi o seu primeiro trabalho mesmo, profissional. Uhum, sim. Como é que foi isso? Porque ser estudante é uma coisa, ser profissional é outra. Ah, foi um choque assim de realidade, porque você passa a ser um funcionário da escola, você não é mais um estudante. Claro que a disciplina e a cobrança continuam sendo a mesma, né, que o balé pede, Uhum, mas como profissional, eu parei de ter aquelas aulas que eu tinha antes dentro da escola e comecei a entrar mais com o repertório da escola, a dançar mais outros repertórios que a escola oferece e também outros repertórios que a jovem viaja sempre dançando. Então uhum, eu tive um contato mais próximo, comecei a ter um contato mais próximo com a dança contemporânea aí. Porque antes, a dança contemporânea dentro da escola, ela era uma matéria, né? Você uhum. tem que ter, só que eu fui bailarino formado em balé clássico. E dentro da companhia jovem, nossa, você amadurece muito, você aprende muito. E sendo professor também da companhia jovem agora, eu vejo que eles me ensinam muito também. Aham.
Então, foi uma primeira experiência muito boa, assim. Acho que se eu não tivesse passado pela companhia jovem, não seria quem eu... Aham. William, você na Companhia Jovem, tendo contato com a dança clássica, na verdade a dança clássica já fazia parte, já era a sua segunda natureza, eu acho que a gente pode dizer isso. E aí a dança contemporânea. Hoje você é um coreógrafo, a gente vai falar mais detalhadamente dos seus trabalhos como coreógrafo. E hoje você é um coreógrafo que se utiliza da técnica clássica, pelo que eu pude perceber, mas não constrói o balé clássico puro. Como bailarino, você se sentia mais à vontade no balé clássico ou a dança contemporânea já entrava no seu corpo com facilidade? Como é que era isso para você? Como bailarino clássico, eu sempre tive muita dificuldade com a dança contemporânea. Aham, Eu sempre fui aquele bailarino que fez papéis de príncipe, papéis mais... Como que eu posso dizer? Falando de príncipe mesmo, mais, mais clássicos dentro do balé clássico, né? e quando eu saí da escola, na verdade, dentro da companhia jovem, eu comecei a me arriscar um pouco, porque eu pensei, saindo da escola, eu não vou dançar só balé clássico. Então, se eu não começar a me mexer agora de uma forma diferente, eu vou chegar Hum, em outro emprego e eu não vou saber fazer, eu não vou conseguir fazer, né? Em questão de repertório, eu falo, em questão de balé, aham, então eu comecei a minha primeira criação, que foi um duo que eu fiz ah, com um menino dentro da companhia jovem, e aí a gente aham. começou a dançar juntos esse duo. E aí depois, quando eu saí, fui pro teatro, e Municipal do Rio. pro Municipal do Rio, a primeira temporada que a gente pegou foi dança contemporânea. Então, meio que bateu na minha porta, assim, sabe? Tipo, tá Sim, na hora de se mexer e começar a olhar para outros lados. E é. aí foi que eu me apaixonei. É muito interessante você falar isso, porque eu sou mais velho que você, e quando eu era mais jovem, as companhias clássicas dançavam balé clássico, ponto. Eu Uhum. também eu estive no Municipal do Rio durante 4 anos, e dançamos ali naquela época, em 4 anos, um balé da Martha Graham, o Maple Leaf Rag. Foi o único balé fora do repertório clássico. Não, e teve também um Tangamente, do Gustavo... Tangamente não, um balé com tango do Gustavo Molajoli, que era um argentino que dirigia a companhia. O Tangamente é do Balé Estágio. E aí, fora isso, era só balé clássico. Hoje as companhias têm esse leque, esse repertório ampliado, e os bailarinos têm que dançar isso se eles querem fazer parte da companhia, né? Você acha que é importante o bailarino também se entregar à dança contemporânea? Entenda a minha pergunta. É importante para se estar empregado, isso é uma coisa. Mas ele, enquanto artista, é importante também? Com certeza. Eu acho que para você se tornar um bailarino completo, não só na dança contemporânea, não só ir por esse caminho, mas você também saber estar dentro de uma ópera, fazer parte de uma ópera, né? As óperas sempre chamam bailarinos para estar dentro da ópera. No teatro eu participei de Carmen e eu fazia um dos soldados. Então a Carmen cantando e eu tava com a cabeça apoiada no peito dela, assim. Então eu sentia a vibração da voz. Então foi uma experiência incrível. Aham. Concordo plenamente. O bailarino tem que, por mais que seja formado em clássico e em dança contemporânea, ele tem que abrir a cabeça dele e ver que o mundo está evoluindo cada vez mais e que as companhias pedem esse tipo de implementação. Uhum. Quando você começou ali, lá atrás, já no duo com o seu colega de trabalho, você já se inspirou em algum coreógrafo ou você tentou o caminho daquela originalidade plena, crua? Como é que é isso? Você tem coreógrafos que te inspiram? Tenho coreógrafos que me inspiram. Jiri Kilian, Forsyth, sempre esses auges, assim, Ohad Naharin.
companhias também que me inspiram, movimentações de dança contemporâneas que me inspiram, né? A Batsheva Dance Company, Netherlands. Mas, voltando ao assunto sobre o duo, Aham. quando eu comecei foi mais pela necessidade de dançar contemporâneo, né? Eu preciso me mexer de uma forma diferente, eu preciso acrescentar isso no meu corpo, porque para onde eu for, eu sei que eu vou ter que usar. E o meu diretor também me cobrava isso. Ele também falava, por que você, já que você tem criatividade, por que você não começa a ir por esse lado também, começa a abrir também esse leque para outras modalidades. Quem era esse diretor na época? O diretor do Bolshoi, o Pavel Ian. Isso, tá. E você está falando dele, então. Sim, tô falando dele. Tá. Quando eu fui pro municipal, as minhas diretoras foram Cecília Cash e Ana Botafogo. Aham. E aqui, você chegou a ir para fora do Brasil? Sim, para muitos lugares. Fui para Suíça, fui para China, fui para Alemanha, fui para Áustria, aqui, mas Argentina, Estados Unidos, Chile. Mas aí você está falando excursionando ou você dançou em companhias desses países? Teve lugares que eu fui convidado para dançar, tipo, Ah, para China eu fui convidado pelo BRICS. Chamaram um casal de brasileiros, um casal de italianos, um casal de russos, para a gente participar de uma gala que ia ter lá. E aí aham. foi eu e mais uma menina dançar lá. Com o Bolshoi eu já fui para a Suíça, a gente foi dançar com a Companhia Jovem na época, e no ano passado fomos para Moscou. Como é que foi a recepção nesses países? Que tem, você citou países aí de grande tradição na dança clássica. Como é que foi a recepção dos bailarinos brasileiros lá? Em Moscou, eu acho que a gente não foi super bem recebido, mas a gente meio que entrar naquele teatro você se transporta para outro lugar assim. É, Tudo que a gente via em revistas, na televisão, tudo que a gente via no YouTube, a gente podia tocar, sabe? Eu tô aqui mesmo. aham. Estar naquele palco é incrível assim. A gente ficou uma semana muito rápida e dançamos, voltamos, e quando voltamos parece que não fomos. Foi um sonho, não aconteceu. Eu imagino. Vamos falar um pouquinho do porquê de vocês terem ido para o Teatro Bolshoi. Quando é assim, vocês foi a escola Bolshoi ou a Companhia Jovem? Foi a Companhia Jovem. Tá, e por que que vocês foram até lá? Foi comemorada a independência do Brasil em setembro, no dia 7 de setembro, mas a gente dançou no dia 6 de setembro. E a gente foi meio que comemorar também os 25 anos da Escola Bolshoi, que nós Isso. dançamos aqui em Joinville. Então foi meio que uma continuação disso lá no Teatro Bolshoi. Aham. Era um desejo que o Vassiliev queria que nós fôssemos para lá dançar. Acho que desde 2019, 2018, ele Ele é o pensava patrono da escola, não é? em patrono da escola. Desde 2019, 2018, ele queria que a companhia jovem ou que alguns alunos fossem para lá. E aí demorou um tempo, mas aí ele conseguiu. Então, Aham. responsável pelo evento estava ele e a Amanda Gomes, né? Primeira Amanda bailarina. foi Amanda foi minha entrevistada aqui. Sim, a Amanda é uma fofa. É. Então, fomos para lá e dançamos no dia 6. E dançaram o quê? Parece que teve uma obra sua ou eu estou equivocado? Sim, dançamos. Foram 2 atos clássicos, com vários balés de repertório dançados aqui na escola, mas com versão coreográfica do Vassiliev. E o terceiro ato
levaram um balé meu, que foi o meu primeiro balé grande aqui dentro da escola, que se chama Kaori. Eu criei ele em 2018. Eu queria que você falasse desse balé, eu achei muito curioso pelo nome, o que que significa esse nome, do que se trata. Kaori vem do japonês e significa perfume, né? Fragrância. Aham. Então, eu tive várias memórias olfativas da minha vida e transformei em dança. Ah, Vários países, vários lugares que eu fui, até mesmo do Rio. Um exemplo, tem uma parte do Kaori que a gente chama de corrida, que a gente literalmente corre no palco. aham, Parte fala sobre eu estar correndo no aterro do Flamengo, no Rio, e sim. sentindo o cheiro do mar também. Então, o cheiro do mar, quando eu vou para a praia, me lembra o Rio. Me lembra essa parte que eu ficava todos os dias, depois de chegar dos ensaios, saía para correr, ficava 1 hora correndo, voltava para casa. Então, dentro do balé, tem vários cheiros que me lembram algo que eu transformei em dança. E você trabalhou já com bailarinos estrangeiros? Eu queria. Todos falam que o bailarino brasileiro ele tem um diferencial e as pessoas definem como um gingado, um swingado, alguma coisa que faça parte dessa cultura nossa latina que atravessa a dança, o corpo do bailarino, a ponto de fazer dele alguém diferenciado. O que que você diz, mesmo que você não tenha trabalhado ainda com bailarinos estrangeiros, como é que você percebe o bailarino que é o latino dos estrangeiros? Eu acho que é justamente pela questão gingado que você falou, né? Eu acho que no Brasil a gente é muito acostumado com a questão carnaval, com a questão de ser muito mais solto, né? Desde quando a gente Aham, vê isso na televisão e a gente mesmo assistindo pequeno, a gente dança, a gente começa é, a entrar nesse gingado. Eu não sei como funciona nos outros países, mas eu acho que isso não é tão. Se eu fosse trabalhar com bailarinos de fora, eu acho que ensinar a ter esse gingado, acho que conseguiria, só que seria muito mais fácil com o bailarino brasileiro. aham, Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que sim, que é um pouco mais fácil. Eu montei um PADD para Amanda Gomes, ah, o marido dela, né? O marido dela é russo. E tinha algumas coisas que mexe, mas ele já conseguia fazer, porque eu acredito que de alguma forma ela deve ter ensinado, ou ela deve ter mostrado o samba para ele, ou ela deve ter mostrado outros estilos de dança brasileiro. Então, é, para ele é mais fácil. Agora, quem não tem contato direto mesmo com o Brasil deve ser um é. pouco mais. Eu acho que no caso da Amanda e do esposo, tem essa questão da relação conjugal, né? Estão sempre muito próximos, um vai absorvendo o outro, né? Absorvendo do outro. Então, eu acho que sim, eu acho que tem a ver. Da mesma maneira que, por mais que você tenha um bailarino brasileiro dançando muito bem um balé clássico, um balé de repertório, ainda assim, um bailarino russo ele tem um diferencial, né, por conta da cultura. É a mesma coisa relacionada a esse gingado que é nosso. Sim. E a questão também é corpo, né? Nós somos totalmente diferentes, assim, dos europeus, dos russos, a questão corpo masculino, corpo feminino também, a questão curvas, cor, né? Nós Sim. somos muito diferentes. Então, eu acho que a gente não, não pode se colocar nessa caixinha de querer ter aquele corpo daquele país, ser, Aham. sendo que você é brasileiro e você sabe até onde você pode ir. Não precisa mudar radicalmente para se parecer algo que não é você. Porque você nunca vai conseguir, né? Sim. Nunca.
E eu acho assim, não é fácil você cultivar uma originalidade, não algo forçado, algo que seja seu e que você é e que as pessoas aceitem ou não aceitem, mas você é e você banca isso. Não é fácil, mas quando você consegue você mesmo se sentir bem dentro da sua originalidade, aí os olhares externos já se voltam para você e vem algo diferente e que muitas vezes consideram bom. Uhum. Eu queria, William, aqui falar. Alguém escreveu sobre o Caury, é Célia Ribeiro. Olha, é um balé, dizendo que seu balé é forte, encantador, prende a atenção do começo ao fim. Feliz demais que meu filho pôde dançá-lo. Era um sonho particular dele dançar Caury. Olha, bonito, né? Sim, é um dos meus balés, assim, que tá favoritos, assim, né? Por ser o primeiro filho, que eu chamo, eu cuido, assim, bastante dele. Foi... E também, quando a gente foi pra Moscou, eu dancei Kaori. Ah, E foi, assim, uma experiência... tive que voltar um pouco antes, voltar a fazer aula, voltar a me mexer, né? Não só dar aula e coreografar. aham. E aí, depois que eu dancei, eu tava, assim, morrendo. E aí eu lembro que eu falei pros bailarinos, meu Deus, o que foi que eu coreografei? O Ah, que foi com vocês? Porque, nossa, você sai assim, ó, pingando muito. Essa parte da corrida é mais pro final do balé, depois só tem um solo. Então, a gente já tá sem camisa, correndo assim, morrendo, suando. aham. E agora, quando eu ensaio eles, é um pouquinho diferente. Daí eu vejo assim, opa, eu posso pegar um pouquinho mais leve, porque eu sei como é também, Aham. ter dançado. Mas é um balé incrível. É. Olha, você coreografou aqui Cinderela, Carmen, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, né? Duas obras shakespearianas aqui. E são balés que já foram muito coreografados. Como é que você faz para dar a sua assinatura? O que que você busca? Eu sempre assisto versões antes para eu tentar colocar uma ideia dentro que seja diferente e que tenha a minha assinatura, né? Uhum. Na verdade, eu sempre monto o balé pelas músicas e do zero contando a história. Mas eu sempre tento colocar um pouquinho mais de tempero para mudar um pouco a história, para fazer as pessoas pensarem um pouco mais, né? Na questão Cinderela. Na nossa versão, Hum. a Cinderela se apaixona pela fada madrinha, que é um homem. Ah, E no final ela acaba escolhendo a pessoa que acolheu e que ajudou ela, do que o príncipe encantado que a viu durante uma noite. Para mim faz mais sentido. Ela sempre quis ir ao baile, então a fada madrinha ajudou ela a ir ao baile. Então, se é isso que você quer para sua vida, eu vou te mostrar. Ela vai pro baile, tudo acontece, ela é desmascarada no baile, né, pelas irmãs e a madrasta. E quando ela volta para casa, o príncipe não a vê. Ele tá dentro da casa dela, mas ele não a vê porque ela já tá com uma roupa diferente, ela já está trabalhando dentro de casa. Então é uma outra forma de fazer o público pensar um pouco mais sobre essa questão da humildade, das pessoas humildes, das pessoas que têm outras profissões e que não são vistas. Então, o príncipe, aquele ser encantado, entra na casa e não vê ela. E ela vê o príncipe. Ela ainda tenta falar com o príncipe, mas ele não vê. Ele está obcecado por achar a dona do sapatinho linda daquele jeito que ele encontrou no baile. Então, no final, ela tem essas duas escolhas: príncipe ou a pessoa que é humilde e que me ajudou, né? Meu amigo. E ela acaba escolhendo a fada madrinha. eu entendi.
tem uma questão social muito séria. Você tem essa preocupação social, talvez o fato de ter estudado, se formado numa escola gratuita, que propicia um ensino de muita qualidade para pessoas que não teriam, para muitas pessoas que não teriam condições de pagar por esse ensino, isso tudo pode ter te influenciado, né? Você acredita? Ou eu estou falando besteira? Não, tá super correto. Acho que também fala um pouco sobre a questão da minha família também, de sempre trabalhar em profissões, sabe? Tipo, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, se você quer crescer, se você quer ganhar dinheiro na vida, você tem que trabalhar muito. E não importa com que você trabalhe, você tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. E eu vejo que dentro da escola, a grande maioria dos alunos que vem para cá, de todas as partes do Brasil, eles vêm de famílias humildes. Então, eu acho que me influencia muito colocar essas coisas, esse temperinho que eu falei dentro Uhum. para fazer as pessoas pensarem um pouco mais. É. É bom a gente falar um pouquinho sobre isso, William, porque eu falo isso com algumas pessoas. Quando a gente assiste a um espetáculo do Bolshoi, das companhias russas, a gente vê muito glamour, a gente vê cenários espetaculares, figurinos espetaculares, mas aquele indivíduo que está dançando, aquela bailarina, aquele rapaz, eles vêm de condições de muita humildade, não é? A gente que é do meio sabe disso, talvez as pessoas de fora não saibam. Talvez elas confundam o glamour do palco com o glamour da vida particular, da vida pessoal. E é muito interessante a gente ver como é que o trabalho artístico ele pode resgatar, dar dignidade a tantas pessoas, não é? Que o Sim. talento não escolhe classe social. Sim. Se você nasceu com isso, se você nasceu com essa vontade de abrir a alma, dançar, entrar no palco, independente do papel que você for, trabalhando, sendo humilde, sendo você, isso acrescenta muito para sua vida, né? Eu vejo que dentro da escola, o principal motivo da escola querer formar essas crianças é para tornar um cidadão melhor. Não, Uhum. não é para poder também tirar essas pessoas que não têm condições de estar nesse tipo de glamour que é a dança. É uma forma de mostrar que também é acessível, sabe? É É, acessível você usar aquele figurino luxuoso, é acessível você dançar aquele balé, é acessível você estar com coreógrafos super renomados do mundo. E isso acrescenta muito na vida dessas crianças. uhum. Segunda chance de, de viver de uma forma melhor. É. E a questão de possibilitar ingressar no meio profissional, você se tornar um profissional da dança, né? Aí eu estou falando agora com o William professor, aquele que forma bailarinos que vão dançar. Muitos alunos do Bolshoi estão em companhias profissionais, companhias sérias, então recebendo os seus salários, pagando as suas contas, né? E outros abrem as suas escolas. Essa formação movimenta também, alimenta o indivíduo, dá a ele possibilidade de um trabalho e movimenta a economia. Sim, Então, não é só uma questão de colocar um uniforme num menino e numa menina e dar aula. É muito mais que isso, é muito mais amplo. Uma escola de formação, ela movimenta a economia da cidade, de um país, né? Faz parte dessa engrenagem. E muitas vezes não se fala nisso. sim, verdade. Eu vejo que também você se formando na escola, você também não pensa só na questão eu quero ser bailarino, né? Você também pode ser um bom professor, você pode abrir a sua escola, falou, você pode ser coreógrafo, você Uhum. pode
dar mais, para acrescentar mais nesse seu lado coreógrafo, professor. Então, eu vejo que não é só o ponto, não é só o balé, não é só o ser bailarino. Abre aí um leque de opções. Verdade, verdade. William, e você pretende chegar aonde? Eu pretendo continuar sendo professor da escola, continuar ensinando o máximo que eu posso, estudando o máximo que eu posso para Você é professor de quê? De dança contemporânea ou de balé clássico? contemporâneo. Ah, de dança contemporânea. Ah. Pretendo continuar coreografando dentro da escola, mas eu também pretendo coreografar em outros lugares fora do Brasil. Mas Onde, por sempre, exemplo, qual é a sua companhia, a companhia do seu sonho? como fomos ano passado para a Rússia, eu acho que coreografar algo dentro do Bolshoi é o sonho, né? Eu achei que você quisesse chegar lá. Aham. A gente tá falando sobre sonhos, mas porque meu Sonho. sonho é meu É. sonho, né? Sempre pensei em dançar lá e dançamos, então nada é impossível. Então esse é um dos meus sonhos, assim, que eu quero, que eu acredito que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá. Aham. Mas sempre com É, essa de ir e voltar para ensinar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo fora, ir, voltar. aprender, né? Sim. Leva conhecimento e traz conhecimento. William, o que foi que a dança mostrou para você que você tinha e não sabia que tinha? Características de personalidade, aquilo que você descobriu de si mesmo dentro da dança. A criatividade eu descobri dentro da dança. Antes eu sempre fui uma criança que gostava muito quieto também e que gostava muito de desenhar, de criar coisas manuais. A criatividade dentro da dança, eu comecei a ver professor na minha frente, admirar essas pessoas que estavam ensinando. Então já começou a entrar a vontade de ensinar dentro de mim, mesmo sendo bailarino, Uhum. vontade de estar à frente mostrando, porque é uma sensação muito boa você ver o progresso daquele aluno, você vê que saiu da sua cabeça, que passou por todo um processo e que você falou e que deu certo e que aquele bailarino está conseguindo fazer. Então, a dança me ensinou isso, a dança me ensinou a me comunicar melhor com as pessoas, porque eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa um pouco fechada, mas minha cabeça está sempre pensando em Uhum. coreografia, balé. Me ensinou a falar melhor com as pessoas, a dança me ensinou a ser um pouco, a ter muita humildade. A dança me ensinou muita coisa. Acho que eu fico até amanhã, assim, falando. Mas um dos principais foi a questão criação, assim. Me ensinou Uhum. algo que eu não sabia que era possível. Uhum. E hoje é possível. É. E que bom que você conta com essa estrutura, né? O Estado ele deveria ter um papel maior na produção de escolas como a do Bolshoi, não é? Porque Sim. são muitos e muitos talentos, nem todas as crianças conseguem ir para Joinville, nem todas as crianças conseguem estudar como gostariam, os pais não conseguem bancar, né, escolas boas, mas que são particulares. Seria muito importante que as prefeituras, os estados, né, a federação começasse a abrir os olhos para isso, para a cultura, para a arte. Né? O que, que você diz sobre isso? Eu acho uma pena que a arte no Brasil não é valorizada da forma que é valorizada fora do Brasil. Uhum, A arte, a cultura fora do Brasil, elas são vistas como uma primeira coisa a ser realizada. Tem que implantar arte dentro da sociedade. As pessoas têm que ir ao teatro, as pessoas têm que saber o que é ópera, o que é balé, as pessoas têm que ter acesso a cinema, a peças, a teatro.
E eu vejo que dentro do Brasil nós temos o bailarino, os professores, o artista, todos os artistas, eles têm essa vontade grande de ter algo muito grande, de ser algo muito maior do que nós somos. Mas é uma pena que isso não foi implantado desde antes. Então, eu vejo que aos poucos a gente consegue, mas pelo que somos, ainda é pouco. É. Eu, da forma, acho que deveríamos, pelo tanto que a gente faz no palco, o tanto que a gente se esforça, o tanto que a gente quebra a cabeça, a gente Pelo devia tanto ganhar, que a gente pode, né? Potencial não falta. a gente devia ser muito mais visto. Mas sim, E, com tivessem outros teatros, muitos teatros pelo Brasil, já tem muitos, mas milhares de teatros pelo Brasil e e, muitos bailarinos, muito mais companhias, seria outra coisa. é. A Márcia Aidê, ela fala que quando ela era diretora do estúdio, era bailarina também, ela fala que os taxistas alemães, eles falam sobre balé como se fala aqui no Brasil sobre futebol. Isso casa com o que você está dizendo, né? A cultura é importante para esses países, né? Pena que não é aqui, não é como deveria, né? Sim, também acho que não só na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, quando eu fui, nossa, tipo, você é um artista. Você é tratado como um artista. Na Rússia também você é tratado como um artista. Sabe? Você tem o seu peso, tem o seu valor. É. E E assim, para no que Brasil, ninguém, perdão te interromper, para que ninguém pense que a gente está aqui puxando brasa para a nossa sardinha, é, houve o isolamento social durante a pandemia do Covid-19. O que salvou as pessoas, num sentido emocional e psicológico, foi a arte, porque as pessoas estavam trancadas dentro das suas casas, fazendo o quê? Assistindo a shows, assistindo a filmes, às séries. Isso tudo é arte. As sim, pessoas não se dão conta de que foi a arte que manteve um pouco da sanidade, ou muito da sanidade das pessoas naquele período. Inclusive dos políticos, né, os que detêm o poder. E aí, quando se termina isso, é só um filme, é só um showzinho, acabou a importância, né? sim, eu acho que deveria ser um momento para todo mundo refletir, né? Tá É, falta isso no nosso cotidiano. Então, essa uhum, uma pandemia que a gente começou a ver que, uau, existe arte, existe outras é, coisas além do é, nosso mundo real que a gente está acostumado a ir para o trabalho, voltar para casa, ir no mercado, né? Então, na pandemia também foi quando eu escrevi Cinderela. Então, aí, o tempo inteiro sempre foi arte para mim. uhum, aham, Ou fazendo alguma coisa, ou desenhando, ou pintando, ou assistindo alguma coisa para me trazer inspiração. Claro que eu não podia colocar em prática a questão coreográfica, porque a gente não, né, é. não podia ir em casa. Então, eu tinha que escrever tudo. Acho que foram uns 3 ou 4 projetos ali que eu escrevi durante a pandemia. Olha, produziu, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você citou coreógrafos que te inspiram estrangeiros. Dentro desse trabalho coreográfico brasileiro, existe algum coreógrafo que lhe chame a atenção? E não estamos falando aqui de qualidade, não, estamos falando de afinidade. Existe algum? Existe o Pederneiras, que é Do Grupo coreógrafo Corpo? do corpo. Luiz Fernando Bongiovanni também já trabalhou com a escola Bolshoi, também já trabalhou comigo na escola e no Teatro Municipal, como ele trabalhou coreografando. Acredito que esses, Deborah Coker, como não lembrar dela, é uma coreógrafa, é um ícone, assim. Já fiz, acho que 2 semanas de vivência na companhia dela Aham. e vejo que, nossa, quem trabalha com ela, tipo, leva uma bagagem depois
gigante de todas as obras que ela faz, assim. A forma que ela comunica com os bailarinos, a forma que ela mostra a movimentação. Ela é uma artista, né? É. Ela... Agora, você citou o Pederneiras, aí, o Rodrigo Pederneiras. Você sabe, obviamente, que ele está começando a trabalhar a quatro mãos, né? Você já passou isso pela sua cabeça de construir um trabalho em conjunto com outro coreógrafo? Ou você já fez? Ou faria? Já fez? Já fiz com 3 professores aqui da escola. A gente montou um balé que chamava 432, que era frequência 432, que a gente pegou o que aconteceu mais ou menos na pandemia e trouxe para dança. Então eram 4 linguagens muito diferentes uma da outra. Ah, Então o balé virou, na verdade, aquela coisa doida que foi a pandemia. Mas você sabia o que era de cada um, né? Mas assim, trabalhar com alguém que tenha mais ou menos o meu estilo de movimentação ou que eu tenha o estilo da pessoa nunca aconteceu. Mas eu acho que eu gostaria de fazer algo assim com outra sim, pessoa. sim. Interessante. Não é? Seria. William, dê um conselho ou alguns para quem quer ser profissional. Persista, vai doer, vão ter dias que você vai pensar em desistir de tudo, mas foque no que você quer para sua vida, dance com sua alma, mostre o seu coração e não tenha medo de mostrar o seu coração para a plateia. Pense naquela senhora que está sentada na última fileira, em chegar até ela, a sua emoção, o que você quer passar com a sua dança. Improvise, faça a improvisação em casa, em qualquer lugar que você esteja. Descubra mais o seu corpo. Beba água. Esse é importante. Tem muita coisa assim positiva que eu sempre falo assim para as pessoas, mas eu acho que a questão de disciplina e persistência sempre vai ficar à frente. William Almeida, muito obrigado pela sua participação no Personas da Dança. Passou rápido, né? Muito rápido. Parabéns por tudo que você já construiu. E fico eu aqui torcendo para que você tenha uma carreira de mais sucesso, que você coreografe para o Bolshoi. Eu acho que você vai sair ganhando e eles também. Tudo de muito bom para você. Obrigado. Foi ótimo falar com você. Espero que possamos fazer esse tipo de encontro mais vezes. Mais vezes. Verdade. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado eu. Para nós. Um abraço. Abraço.